Os títulos do Tesouro Direto, Tesouro IPCA+, estão pagando 6% de taxa real. Estão pagando IPCA mais 6%, as nossas conhecidas NTN-Bs. E aí, será que vale a pena comprar esses títulos? Será que é o momento de entrar nesses títulos? Essa pergunta todo mundo faz e a galera quer saber a resposta. Mas eu sei que você deve ter outras dúvidas aí também, como por exemplo, olha, a Selic está caindo, por que as taxas desses títulos estão subindo? Também, será que quando eu comparo com outras oportunidades de investimentos, como Bolsa aqui no Brasil, fundos imobiliários, Bolsa Americana, será que ainda assim vale a pena investir nesses títulos que estão pagando IPCA mais 6%? Será que faz sentido para mim colocar na minha carteira esses títulos? E para a construção de patrimônio a longo prazo, será que eu consigo alcançar os meus objetivos? Será que eu consigo alcançar a minha liberdade financeira, a minha aposentadoria com uma rentabilidade, com um retorno, uma taxa real de 6% ao ano? Bora falar sobre tudo isso nesse vídeo agora. Eu quero começar te mostrando que toda a família dos títulos Tesouro IPCA+, né, as NTN-Bs, estão pagando hoje é dia 17/4, estão pagando IPCA mais 6%, até um pouquinho mais que 6%, 6 e alguma coisinha. Vou te mostrar aqui na tela que quando você entra no site do Tesouro Direto, você vê aqui os títulos de vários vencimentos, né, IPCA mais 2029, 2035, 45, aqueles Tesouro IPCA mais com juros semestrais também, vencendo em 2035, 40, 55, todos eles pagando IPCA mais 6 e alguma coisa aqui, mais um pouquinho acima de 6% de taxas real. E aí vamos pegar um deles para fazer um estudo aqui, para analisar se é uma boa oportunidade de compra. Quando a gente olha aqui no gráfico, eu estou pegando aqui o Tesouro IPCA mais 2035, estou pegando esse título especificamente porque ele já tem um histórico grande de negociação, ele começou a ser negociado em 2010, e é um título que ainda tem um prazo razoável pela frente, não é um título mais longo e também não é um mais curto, então tem um prazo, né, interessante ainda esse título. Então quando a gente olha para a variação dos últimos 30 dias da taxa, a gente vê que subiu bastante nos últimos 30 dias. Olha só o gráfico aqui, as taxas subindo. Quando a gente olha os últimos 90 dias, também, né, a curva está bem acentuada aqui, subindo bastante. Quando a gente olha para o preço desses títulos, e a gente sabe que os preços têm uma relação inversa com as taxas de juros. Quando as taxas de juros sobem, o preço do título, o valor de face do título, o preço unitário, o PU desses títulos, cai. Então, a gente vê aqui que o preço dos títulos caiu bastante. Ou seja, você está pagando um título que você estaria comprando, caso você entre nesse título, você está comprando um título que está num preço baixo, pagando uma taxa alta. E aí a questão é, vamos olhar em todo o período, todo o histórico desse título, quantas vezes, né, quais as vezes, ou ao longo desse tempo, qual a proporção de tempo que ele pagou, né, acima de 6%. Quando a gente coloca aqui desde o início, a gente percebe que ele começou pagando um pouquinho mais de 6%, mas a maior parte do tempo ele ficou abaixo de 6%. Eu vou até, didaticamente aqui, colocar uma linha para ficar mais claro isso daqui. Eu vou colocar aqui em 6%, uma linha vermelha, ó, e você vai perceber que a grande parte do tempo, a maioria do tempo desses últimos 24 anos que esse título está sendo negociado, começou a ser negociado em 2010, em poucos momentos ele foi negociado acima de 6%, em alguns poucos momentos. Essa parte aqui, esses momentos aqui, era um governo Dilma, então tivemos uma tensão aqui fiscal, tivemos um momento político também conturbado, e nesse período sim, a gente viu o Tesouro IPCA mais 2035 pagando até acima de 7% de taxa real. Mas na grande parte do tempo, na maioria do tempo, ele pagou aqui, poucas vezes, em poucos momentos, pagou acima de 6%. E nos mostra que, historicamente, uma taxa de 6%, IPCA mais 6%, é uma excelente taxa para a compra desse título. E quando a gente compara com outras oportunidades de investimentos, quando a gente compara com o Ibovespa, com o índice de dividendos, com o SP500, né, com o CDI, com o índice IFIX, a gente percebe que em várias janelas temporais, praticamente todas as janelas temporais, esse retorno de IPCA mais 6% é o campeão. Então, eu vou colocar aqui numa janela temporal de 60 meses, de 5 anos. Você percebe que aqui o IPCA mais está trazendo maior retorno. Então, fica de olho aqui nessa linha roxa. Eu vou abrir agora uma janela temporal de 10 anos, ou seja, de 120 meses. Você vai perceber novamente que a linha roxa está na frente, ou seja, está ganhando, né, no histórico de 10 anos, está ganhando do SP500, lembrando, o SP500 sem o efeito da conversão para real, tá? Então ele aqui, só a variação mesmo do índice SP500. Então o SP500
o índice de dividendos, o índice de IFIX, né, de fundos imobiliários, depois o Ibovespa e o CDI. Se a gente abrir uma janela de 15 anos, de 180 meses, né, a gente vai perceber aqui também que, nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, o índice o SP500 fica um pouquinho à frente, né, nessa janela temporal de 15 anos, com um pouquinho à frente do IPCA, mas mesmo assim, o IPCA, né, IPCA mais 6%, bem acima dos outros índices. E quando a gente abre uma janela de 20 anos, 240 meses, a gente percebe que o IPCA está bem à frente. A gente tem que desconsiderar aqui o IFIX, né, porque o IFIX começou a ser negociado em 2012. Então, podemos tirar aqui, desconsiderar nessa última análise o efeito do IFIX. Mas quando a gente olha para a linha roxa, está à frente. Então, em termos de olhando para trás pelo retrovisor e comparando com outros indicadores de investimentos, a gente percebe que IPCA mais 6% é um retorno que, quando a gente olha as outras oportunidades, ela é uma excelente escolha. É uma excelente escolha. Então, se você está gostando até aqui desse vídeo, eu quero te pedir, se você acha que já gerou valor para você, deixa o seu like também, né? Comenta aqui nesse vídeo se você acha interessante, se você vai aproveitar essa oportunidade, se você quer aproveitar essa oportunidade ou não, se você prefere outras oportunidades de investimentos, ou porque você não está acreditando que essa é uma boa oportunidade de investimentos agora. Mas o mais importante de tudo, se inscreva no canal. Tem um botãozinho aqui, ó, de se inscrever. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. É super importante para você acompanhar o meu conteúdo aqui no YouTube. Beleza? Agora vamos para uma outra questão interessante, né? Por que esses títulos estão pagando taxas altas se a Selic está caindo? Qual é a lógica disso? A gente tem que entender que a Selic, né, que é determinada lá pelo Copom, quando eles se reúnem, né, a Selic meta, ela é a taxa à vista. Então, ela vai influenciar os investimentos que são atrelados ao CDI e à própria Selic. Então, os investimentos pós-fixados, se ele pegar o Tesouro Selic, ele vai acompanhar a Selic. Então, se a Selic estava pagando 3,75, baixou para 11, baixou para 10, agora ele passa a pagar 10. Aqui, no Tesouro IPCA, o mercado está olhando um contrato que vai vencer lá na frente, 2035, 2045, lá para frente. Então, ele está olhando os riscos que existem no país, né? Então, quando a gente percebe o país, né, que o governo não traz o equilíbrio fiscal, que está aumentando o seu endividamento, que não consegue se equilibrar, né, notícias de que está revendo a meta que era de déficit zero. Quando a gente percebe também uma situação externa não favorável, juros altos nos Estados Unidos, né, e que estavam previstos para começar a cair agora a partir do meio do ano, talvez nem comece a cair no meio do ano, talvez comece a cair no final do ano, ou até mesmo no ano que vem. Isso mantém os juros deles altos, né? E quando a gente traz um cenário ainda de geopolítico estressante, né, com estresse, né, com nações em pé de guerra, como é o caso do Irã, de Israel, a gente vê essa tensão toda. O mercado, né, principalmente os investidores institucionais, buscam portos mais seguros. E aí, quando ele olha o mercado americano pagando juros altos, ele prefere buscar esses juros mais altos, né, esses juros interessantes, porque o spread ainda não é grande, dado o risco país que a gente tem, o risco fiscal que a gente tem. Então, os juros aqui precisam subir para atrair esse capital para cá, para o governo até conseguir se refinanciar. Então, quando a gente olha para essas taxas mais longas, ele está trazendo elementos do risco país, elementos de risco também de fatores externos. Então, isso explica de forma didática, e não tão técnica em termos matemáticos, né, mas explica de forma mais didática, por que essas taxas subiram bastante nos últimos 30 dias, porque essas taxas sobem a despeito da taxa Selic que está caindo. Então, esse é um ponto interessante. Outro ponto interessante será que faz sentido comprar esses títulos, né? Ou em que ocasião, ou para quem faz sentido comprar esses títulos? Olha, esses títulos, eles sofrem marcação a mercado. Então, você está comprando eles num momento interessante. Vale a pena para quem está pensando numa construção de longo prazo e aí você entende que IPCA mais 6%, uma taxa real de 6%, é uma taxa que vai te entregar um retorno, que vai te permitir alcançar os seus objetivos de longo prazo. Fala, pô, tá lindo, eu consigo alcançar meus objetivos. Inclusive, eu vou te mostrar um pouquinho mais sobre isso. E tem também aquelas pessoas que querem especular, que falam, ó, agora o preço está baixo, né, as taxas estão altas, eu vou esperar um pouco as taxas caírem, o cenário melhorar um pouco, e aí o preço vai subir, o preço vai cair, né, e aí eu vou, aliás, o preço vai subir, e aí eu vou vender a um preço mais alto. Então, eu estou pagando um preço baixo agora e vou vendendo um preço mais alto depois. Estou pegando uma taxa alta agora e vou vender depois numa taxa mais baixa. Essa é a lógica para quem quer especular. E aí eu deixo claro qual é o meu posicionamento. O meu posicionamento não é um posicionamento de especulação.
meu posicionamento pessoal é de construção de patrimônio para longo prazo. Então, se você quer construir um patrimônio para longo prazo, e aí eu te dou, né, total apoio para você não ficar tentando acertar preço, ou não ficar tentando acertar time. Se hoje está pagando IPCA mais 6, compra um pouquinho. Mês que vem, se você vai conseguir comprar um pouquinho mais, talvez você compre um pouquinho, uma taxa um pouquinho melhor, ou até mesmo pior, mas vai montando sua posição, né, vai montando ao longo do tempo. Você não precisa acertar e correr, vender seus outros investimentos para aproveitar essa taxa. Então, essa é uma dica também importante, né? Vai construir seu patrimônio, aproveite para ir comprando aos poucos, né? Se fizer sentido para você. E aí, quando não faz sentido para uma pessoa comprar esse tipo de título? Não faz sentido quando a pessoa está fazendo a sua reserva de emergência. Se você estiver montando, né, criando, constituindo a sua reserva de emergência, não vai fazer sentido nenhum você entrar nesses títulos, porque eles sofrem forte marcação a mercado. Quanto mais longo o título é, maior a variação desses títulos. Inclusive, você pode ter rentabilidade negativa, pode sair antes do prazo com mais ou com menos do que a taxa contratada. Então, é renda fixa. A renda fixa não varia, não. Varia e varia muito. Você pegar um título longo, bem longo, e sofrer uma forte volatilidade de juros, aí você vai ver como esse valor de face, como o preço desses títulos vão oscilar. Então, é para quem está pensando em construção de longo prazo, também para aqueles que querem especular. Eu não sou dessa linha, mas para quem quer especular, talvez faça sentido. Agora, se você está montando sua reserva de emergência, se for esse o caso, esse não é o título, tá? Para quem está montando reserva de emergência, tem que buscar um título pós-fixado, indexado ao CDI ou indexado à Selic. Beleza? Agora vamos pensar aqui, vamos analisar se seria interessante construir um patrimônio, né? Se você conseguiria atingir seus objetivos e construir um patrimônio que te chegasse à liberdade financeira ou a sua aposentadoria com uma taxa real, né, de 6%. E essa, já adianto que essa é uma taxa que os planejadores financeiros adoram. Vou simular aqui uma pessoa com 30 anos que vai se aposentar aos 70 anos, né? Tem uma expectativa de vida de viver até os 100 anos de idade, ou seja, tem um horizonte de acumulação aqui dos 30 até os 70, de 40 anos, e ela quer se aposentar com R$10.000 por mês. A partir dos 70 anos, ela vai viver até os 100 anos com uma renda de R$100.000, e no final do tempo vai acabar o dinheiro. Ela não vai deixar herança para ninguém. Então, considerando a taxa real de 6%, quanto essa pessoa deveria investir? Ela deveria, todos os meses, né, aplicando uma taxa de IPCA mais 6%, né, uma taxa real de 6%. Ela deveria investir aqui, ó, eu vou colocar aqui o valor aplicado mensalmente, vamos imaginar que ela começou com zero, 889,42. Então, com 889,42, você vai ver que o gráfico verde, que é a evolução real da sua renda, ele está batendo exatamente com o consumo de patrimônio. A partir você está acumulando até os 70 anos de idade e depois você vai gastar esse dinheiro até os 100 anos de idade. Então, se você, que tem 30 anos, né, e vai acumular até os 70, investir por mês 889,42, você vai alcançar o seu objetivo de viver com R$10.000 por mês. Ah, Gabriel, mas se eu quisesse viver com R$20.000 por mês, R$20.000, a planilha também ajuda a calcular, só que você teria que fazer aportes mensais de 1.778,84. Aí, deixa eu só ajustar aqui, 1.778,84. Aí sim, você viveria, né? Você conseguiria juntar o dinheiro necessário, que seria 3.393.000, para viver até os 100 anos, tirando uma renda de R$20.000. Essa planilha te permite fazer várias simulações, inclusive se você quisesse viver só dos juros e deixar todo o patrimônio para os seus herdeiros, aí você teria que aportar um pouco mais. Em vez de 1.778, você teria que aportar 2.153,85. E aí sim você, né, conseguiria chegar aqui nos 70 anos, tirar os R$20.000 por mês e ainda deixar todo o patrimônio para os seus herdeiros. Então, eu espero que esse conteúdo todo tenha te ajudado. Espero que você tenha aprendido. Se você não deixou seu like, aproveita, deixa seu like e se inscreva no canal. Também, essa planilha aqui eu vou deixar o link para você, se você quiser conhecer essa planilha, adquirir. Eu estou vendendo por um valor simbólico, nós estamos vendendo por um valor simbólico. Eu vou deixar o link para você acessar essa planilha na descrição desse vídeo. Valeu, grande abraço e até a próxima. Valeu, vambora!